Olá, bom dia para você. Agora são 4 horas da manhã, Hora 1 já está no ar. O mês de janeiro vai ser de muito desafio para a maioria dos brasileiros. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil mostra que apenas 9% dos entrevistados teria aí dinheiro suficiente para quitar todas as despesas que vencem neste mês. Um problema e tanto para quem tem impostos a pagar, material escolar para comprar e ainda as dívidas que ficaram pendentes das festas de Natal e Réveillon. E ficar com as contas no vermelho logo no começo do ano desanima, né, gente? Qualquer um. Daqui a pouco você vai ver como minimizar esse problema e deixar o orçamento aí mais leve. Confira agora os outros destaques de hoje. Ministro da Casa Civil diz que decreto que facilita a posse de armas deve ser publicado hoje. Um general é escolhido para ser o porta-voz do governo Jair Bolsonaro. O governo do Ceará define valores de recompensa para quem ajudar a prender responsáveis por ataques. O prêmio pode chegar a R$30 mil. O governador de São Paulo veta a lei que garantia o funcionamento de delegacias de proteção à mulher por 24 horas por dia. Ex-terrorista Cesare Battisti chega à Itália para cumprir pena de prisão perpétua por crimes cometidos na década de 1970. Dia de decisão no Reino Unido. O parlamento define o futuro da separação com a União Europeia. A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega às oitavas de final. O funil está cada vez mais estreito. Quem tem os detalhes é ele, Thiago Oliveira. Bom dia, Ti. Bom dia, Michele. Bom dia, turma. Pois é, o bicho vai pegar agora, viu? A cada rodada o desafio fica maior para as equipes. Ontem à noite, só para vocês terem uma ideia, o multicampeão Corinthians sofreu e muito para passar de fase. Se liga. Depois de um empate de 2-2 com a RB Brasil no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis. E aí a experiência dos jogadores do Corinthians falou mais alto. O resultado foi muito comemorado. Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro também passaram de fase na Copinha. Já o Fluminense ficou pelo caminho e se despediu do campeonato. No Rio de Janeiro, Arrascaeta é apresentado com pompa e circunstância pelo Flamengo. E como fica o tempo hoje? Quem explica tudo pra gente é a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, amigo. Bom dia pra você. O destaque hoje, nessa terça-feira, a sua fofa, porque yes, a segunda-feira já foi, gente. Além do calor, é a chuva. Choveu muito ontem em algumas regiões e hoje pode chover mais. Tem risco de temporal em parte do norte, nordeste, Serra da Mantiqueira aqui em São Paulo, sul de Minas e mais uma vez no Rio Grande do Sul. Onde já choveu agora cedinho, só dá uma olhada aqui nas áreas de instabilidade bem localizadas no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu conto mais pra você. Então fechado, Jaque, porque a gente só tá começando, né? 4 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você, muito bem-vindo. O ex-terrorista Cesare Battisti já está numa penitenciária na ilha da Sardenha, no sul da Itália, onde vai cumprir a pena de prisão perpétua. Cesare Battisti desembarcou do avião sem algemas e foi levado para sua nova vida, um cárcere de alta segurança. O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, estava no aeroporto. Ele definiu a prisão como um grande presente a 60 milhões de italianos. Riassicurare alla giustizia italiana e alle galere italiane altre decine di delinquenti, di vigliacchi, di assassini. Mas está sendo muito criticado por políticos por exibir Battisti como um troféu. A previsão inicial para Battisti era um presídio na periferia de Roma. Mas o órgão que controla os cárceres decidiu mandá-lo para uma prisão na Sardenha com condições melhores de segurança. Cesare Battisti foi preso no sábado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Foi entregue às autoridades italianas quase um mês depois de ter a extradição autorizada pelo então presidente Michel Temer e de se tornar foragido da justiça brasileira. Autoridades italianas afirmaram nesta segunda-feira que Cesare Battisti cumprirá a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de benefícios na execução da pena. Mas não é isso o que diz a lei.
Os crimes pelos quais Cesare Battisti foi condenado aconteceram antes de 1991, quando houve uma mudança na lei, tornando mais restrita a prisão perpétua. Battisti já tem um advogado na Itália, é Davide Stecanella, especialista em casos difíceis durante os anos de chumbo. Stecanella acha prematuro fazer qualquer comentário. Um sargento morreu depois que um helicóptero da PM do Rio de Janeiro caiu na Baía da Guanabara. Os peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e o Centro de Criminalística da Polícia Militar vão investigar o que causou a queda. O resgate do helicóptero da Polícia Militar se transformou num grande desafio. Primeiro, ele foi puxado por 800 metros do local onde fez o pouso forçado até um outro ponto da Baía de Guanabara, uma área com menos lama e com canal mais profundo. É um trabalho delicado, demorado mesmo. Os agentes do CENIPA, o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, precisam preservar ao máximo a estrutura do helicóptero. Afinal, é o estudo das peças que vai determinar o que aconteceu, já que esse modelo de helicóptero não tem caixa preta, que registra dados técnicos do voo e grava a conversa de pilotos e tripulantes. Testemunhas dizem que o Fênix 8, do grupamento aeromóvel da Polícia Militar, parecia fazer uma curva quando desapareceu nas águas do canal do Cunha. Daí, mano, o helicóptero caiu aqui, mano, frente ao fundão aqui dentro d'água. Ele estava voando bem baixo, o helicóptero, quando a gente sentiu que ia acontecer alguma coisa, ele caiu na água logo em seguida. O resgate foi rápido, com o uso de helicópteros, uma moto aquática, uma lancha e mergulhadores. 4 policiais militares estavam a bordo. 3 PMs foram salvos logo. Mas um dos policiais ficou 15 minutos debaixo d'água, preso às ferragens. Foi um momento dramático. A equipe de socorro tentou manobras de reanimação. O sargento Felipe Queiroz foi levado de helicóptero para o hospital da PM. Ele tinha 37 anos, estava há 14 na Polícia Militar. Era casado com a piloto da PM, Raquel Ventura. O casal tem 3 filhos. O helicóptero Esquilo modelo H350BA tinha 21 anos de uso e reforçava de manhã o patrulhamento na linha vermelha. Segundo o comando da PM, a manutenção estava em dia, pelo menos até o próximo dia 31, quando venceria o prazo de revisão anual, de acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação Civil. Todas as aeronaves elas só circulam com a manutenção em dia. Houve essa necessidade de um pouso forçado que vai ser devidamente apurado pelo CENIPA, o órgão responsável por essa apuração. Só no fim da tarde, os técnicos conseguiram retirar das águas da Bahia o helicóptero Esquilo, que pesa mais de 1 tonelada. A cabine estava completamente destruída. Nossos sentimentos aí à família. Olha, ainda com as notícias do Rio de Janeiro, a polícia trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no caso da deputada estadual Marta Rocha, que teve o carro fuzilado por bandidos no fim de semana. Segundo as investigações, os criminosos teriam atirado porque o motorista tentou fugir. A Polícia Civil ofereceu escolta à deputada Marta Rocha, do PDT, que aceitou. Marta, que é delegada aposentada e ex-chefe de Polícia Civil, comprou um carro blindado recentemente, depois de receber informações sobre ameaças. O Disque Denúncia recebeu pelo menos 2 denúncias sobre milicianos que estariam planejando matar a deputada estadual Marta Rocha. Uma vinda de milicianos de dentro de um presídio e a outra vindo de milicianos de Campo Grande. Um dos bandidos apontados é Edmilson Gomes Menezes, conhecido como Macaquinho, que já teve 3 mandados de prisão decretados pela Justiça pelo envolvimento com a milícia. Mas a principal linha de investigação é outra, tentativa de latrocínio. Segundo a polícia, bandidos que saíram no domingo de manhã do baile da Gaiola, na Penha, para roubar carros, podem ter sido os autores do crime. No caminho, esses bandidos abordaram o Corolla, onde estava a parlamentar, sem saber que era ela no carro. Como o motorista da deputada acelerou, um homem usando capuz e luvas colocou o corpo para fora e atirou com um fuzil. Marta Rocha estava com a mãe, de 88 anos, a caminho da igreja. Elas não se feriram. O motorista levou um tiro na perna e passa bem. No depoimento, a deputada confirmou que o carro usado pelos criminosos é do mesmo modelo de um roubado recentemente na região da Penha.
Ainda que seja uma tentativa de um roubo, é inadmissível que num domingo, às 9h15 da manhã, um veículo Creta circule livremente com no mínimo dois homens nesse veículo e um homem vestido de preto com luva toca ninja, portando um fuzil, ao que tudo indica, M16. Em Sergipe, quase 40% dos municípios enfrentam o drama da seca. Há locais em que não cai uma gota de água há 3 meses. De tão seca, a terra rachou. Não tem como não ficar triste, né? A pessoa ter bastante água hoje em dia não tem mais, né? O caminho esturricado é o fundo da barragem que um dia teve 20 metros de profundidade. Há mais de 30 anos que trabalho aqui e nunca vi a barragem nessa situação, nesse déficit hídrico, desse nível. No município de Tobias Barreto, sul de Sergipe, esta barragem de 4 milhões de metros cúbicos de água secou. Essa barragem abastece o município inteiro. São 50 mil pessoas que dependem da água, que desapareceu. O desafio das famílias é encontrar água. Pense, a pessoa querer um pouco de água e não ter, né? E quando encontra, tem que dividir o pouco que tem com os animais. Se não fosse esse tanque aqui, como era que vocês estavam passando aqui no povoado? Tá bem mais difícil, né? Bem difícil, e eu não sei dizer qual seria a nossa solução. Porque a gente já compra, né, a de beber, e aqui está sendo para todas as outras utilidades, como assim você falou. Na cidade, os carros-pipa abastecem as famílias uma vez por semana. Para tomar banho, para cozinhar, para lavar roupa, para tudo. Cada qual pega o que consegue armazenar. E mesmo quando é pouco aqui, acaba virando muito. Quando chega, dá um alívio, porque a seca tá ruim, tá brava. Tá bem difícil. Olha, a Prefeitura de Tobias Barreto disse que está em andamento aí uma obra para captar água de um reservatório numa cidade vizinha, no estado da Bahia, além da construção de poços artesianos. A previsão é que tudo seja concluído até o fim deste mês. Só que o problema é que o pessoal vai sofrendo com a seca, né, Jaque? Enquanto isso, bom dia para você. Bom dia, Mi. Bom dia para você mais uma vez. A chuva tem sido o destaque aí, mas o sofrimento da seca, e você tem mostrado ali naquela região mesmo, assim, no sertão. Pois tá difícil, né? O nosso mapa, quando a gente observa, ele tá verde no sertão. Só que a chuva com regularidade, ela só vai chegar a partir de abril, entre abril e maio. Então, a chuva que cai, e às vezes cai mesmo no sertão, é uma chuva mais isolada. E não é essa chuva que vai resolver o problema para você que está aí no sertão, né? Esse problema da seca. Mas falando no Nordeste, na parte mais ao norte do Maranhão, até o centro-norte do Ceará, o risco é de temporal, tá? Aqui em São Paulo pode chover forte de novo à tarde e no sul, toda a atenção para o Rio Grande do Sul. Inclusive, já choveu agora cedo em algumas cidades, até a capital, Porto Alegre, e claro que você ligado aqui no Hora 1, vamos sempre te falar o momento que essa chuva forte for chegar, até porque a situação é bem complicada no Rio Grande do Sul. Aqui a gente mostra onde mais choveu nas últimas 24 horas. Itaituba, Pará, também Cametá e Santarém. 3 cidades, né, do norte, Pará, com bastante acumulado de chuva, olha, acima dos 90 milímetros. E Imperatriz, Maranhão, também no norte do Nordeste, 81 milímetros. Você avisou que essa chuva ia cair por lá? Sim, exatamente. Falei por causa justamente do calor e da umidade. Essa combinação que é uma receita clássica no verão. Ontem a gente falou desse calorão todo, tem aí a umidade espalhada pelo país e até a gente dizia que poderia chover em várias regiões, não só no norte e no nordeste, e a chuva veio mesmo. Inclusive aqui em São Paulo, o tempo fechou ontem no final da tarde. A chuva forte atingiu várias regiões da capital paulista. O temporal veio acompanhado de muitos raios. Quase 3.000 descargas elétricas foram registradas. Nesta avenida, a água subiu rápido e surpreendeu os motoristas. Muitos preferiram parar e esperar. Um grupo de pedestres atravessou o trecho alagado, agarrado a uma grade. Alguns motoqueiros também resolveram passar pela água. Um temporal atingiu também a região de Diadema, na Grande São Paulo. Uma partida pela Copa São Paulo de Juniores entre Atlético Mineiro e Água Santa teve que ser interrompida. Os dois times deixaram o gramado e se abrigaram no banco de reservas. O zagueiro Henrique do Água Santa sentiu os efeitos de um raio que atingiu o campo. Ele chegou a entrar na ambulância, mas se recuperou em seguida. A partida foi encerrada logo após o incidente, com vitória do Atlético Mineiro por 1-0.
Em Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, os bombeiros encontraram o corpo de um homem que desapareceu no domingo, ao tentar atravessar uma estrada coberta pela água. Em São Gabriel, o rio Vacacaí voltou a subir e está a 6 metros acima do nível normal. Em Rosário do Sul, a cheia do rio Santa Maria forçou moradores a buscar abrigo em um ginásio. Mais de 4.000 pessoas precisaram sair de casa até agora em todo o estado. A situação mais complicada continua sendo em Alegrete, com a cheia do rio Ibirapuitã. Os atendimentos básicos de saúde ficaram bastante comprometidos aqui em Alegrete por conta da enchente. 4 unidades básicas de saúde ficaram alagadas e muitas ainda não retornaram a realizar atendimentos. Em Ji, Paraná, Rondônia, o rio Machado transbordou com as chuvas e também deixou várias famílias desabrigadas. Todas foram levadas para um ginásio. Em alguns pontos, o barco é a única forma de transporte para chegar às casas. A gente perdeu tudo na enchente, perdemos tudo. O sofá veio encharcado. Quando a gente acordou, se levantou de cima da cama, a gente já foi a coisa. E lá tá muito perigo lá. Tá tendo cobra, jacaré andando por tudo quanto é lugar. Eu gosto de estar no meu canto. E a gente agora se obrigado a estar assim. É triste. Bem complicado. Bem complicado. Trabalhei e agora vivo desse jeito. Que dor no coração, Jaque. É muito triste e assim, a situação, ela tá perigosa, não tem como dizer, porque a gente vai mostrar daqui a pouco no nosso mapa, tá praticamente todo verde, então a chuva ela continua. Então, onde já choveu bastante, onde já tem aí o nível elevado dos rios, pode acontecer mais alagamento, sim. O risco de deslizamento e alagamento hoje concentrado especialmente para você que está no sul do Rio Grande do Sul, região da Campanha, você que está em Bagé e no oeste do Rio Grande do Sul, exatamente Alegrete, por exemplo, e Uruguaiana, tá? O risco é alto para deslizamento e alagamento. Mais baixo, mas toda atenção também para você que está na faixa leste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, região metropolitana, leste, faixa leste de Santa Catarina, também incluindo Floripa, região do Itajaí, leste do Paraná, incluindo Curitiba e parte aqui de São Paulo, região metropolitana, região do ABC, como vocês viram, em Diadema, aqui é a capital, também região ali da Serra da Mantiqueira, divisa com Rio de Janeiro, Minas e sul de Minas, tá? Então, toda a atenção. Falando sobre o Rio Grande do Sul, aqui a gente observa e mostra para vocês como é que está a situação do nível de alguns rios no oeste do Rio Grande do Sul. Alegrete, que a gente acabou de observar, Ibirapuitã, olha só, passou da cota de inundação. Uruguaiana também já passou da cota. Rio Quaraí, na cidade do mesmo nome, também já passou do nível. Manuel Viana, Rio Ibicuí, também, olha só, tá vendo? E Rosário do Sul, que nós vimos agora há pouco as imagens, também passou da cota de inundação. E o pior, vem mais chuva por aí. Nossa. Risco de temporal, como a gente observou. Tudo isso, Michele, além da combinação calor e umidade, tem um sistema de baixa pressão se formando no Uruguai. Não tinha isso Não ontem, tinha, né? Está se formando agora. Então, essa baixa pressão, ela está aumentando as áreas de estabilidade para você que está no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora justamente em Uruguaiana, imagens ao vivo para você, só para a gente ter uma ideia. Tá bem escuro, a imagem tá borrada, provavelmente deve ter chovido e vai chover o dia todo aí. É temporal, tá? Máxima de 31 graus, ou seja, vai fazer calor também. Serve para você que está em todo o Rio Grande do Sul. A partir de agora, essa chuva pode chegar. Você que está no oeste e no sul de Santa Catarina, a chuva pode vir agora de manhã. Já no leste de Santa Catarina, todo o estado do Paraná, a chuva vem mais à tarde. Isso vale para você que está aqui em São Paulo, ou seja, sol, calor e a pancada vem à tarde. Minas Gerais também. Vamos dar uma olhadinha em Uberlândia, no Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro, Uberlândia tá aí. Vocês vão encarar um calor de 31 graus. O sol aparece e à tarde vem a chuva. Rio de Janeiro tem uma boa notícia para a região metropolitana. Vai chover? Vai chover, tá? 80% de chance de chuva à tarde para vocês. Agora, você que está no norte do estado e também Espírito Santo, como Vitória, aí o tempo fica seco. Em todo o centro-oeste e norte, a chuva vem a qualquer momento. E atenção, você que está no nordeste, na faixa mais escura, do Maranhão até o Ceará,
tem a zona de convergência intertropical provocando muita chuva aqui, risco de temporal. Desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, a chuva vai ser menos intensa. Vamos dar uma olhadinha em Salvador? Salvador, um bom dia para você. Já tá chovendo agora, não é risco de temporal. Vai passar essa chuva, melhora e à tarde volta de novo. Máxima de 32 graus para vocês aí. Daqui a pouco eu volto para falar das mínimas e das máximas, mas já digo, o calorão hoje espalhado por todo o país. Então tá dado o recado por enquanto, tá, gente? Obrigada, viu, Jaque? Até já. Olha, uma notícia triste, 2 pessoas morreram soterradas. Isso foi num aterro em Indiana, aqui em São Paulo. As vítimas estavam recolhendo material reciclável quando aconteceu o incidente. Um terceiro coletor também foi soterrado, mas conseguiu escapar e pedir ajuda. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um deslizamento no local, o que causou o soterramento das vítimas. Um motociclista ficou ferido depois de perder o controle da moto durante um racha em Sertãozinho, São Paulo. Um vídeo gravado por pessoas que assistiam à disputa registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver 4 motos em alta velocidade. Logo depois, um dos motociclistas cai, derrapa por vários metros e só para no guarda-rail. Ele permanece internado. Todos que estavam disputando o racha vão responder pelo crime. A Polícia Rodoviária Federal encontrou nesta segunda-feira mais de $200 mil escondidos dentro de um carro na rodovia Regis Bittencourt, perto da cidade de Registro, em São Paulo. O motorista contou que tinha sido contratado para trazer o dinheiro para a região do Brás, no centro da capital paulista. O motorista foi preso e vai responder por evasão de divisas. Um ex-policial militar foi preso mais uma vez em João Pessoa por estar com cédulas falsas. Agora ele foi pego com R$10 mil em notas de 100. O grupo de operações especiais recebeu informações de que Cícero Avelino dos Santos estaria transportando dinheiro falso numa mochila. Ele foi monitorado e preso. Cícero foi expulso da PM em 1992. Ele responde a 4 processos na Paraíba e mais 2 no Rio de Janeiro. Estelionato, apropriação indébita, aproximadamente 4 meses, foi preso portando notas falsas. Segundo a polícia, não há evidências de que era ele quem falsificava o dinheiro. Por isso, as investigações tentam descobrir quem é o falsário e se há outras pessoas envolvidas no esquema. Cícero vai ser levado para a audiência de custódia na Justiça Federal por causa do tipo de crime cometido. A pena por adquirir moeda falsa vai de 3 a 12 anos de prisão. Um carro de luxo despencou do 3º andar de um edifício garagem na zona sul do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem que presta serviços a uma empresa de lavagem de automóveis fez uma manobra errada e provocou o acidente. Joab da Silva, de 35 anos, sofreu ferimentos no rosto. Ele passou por uma tomografia e permanece hospitalizado em observação. Tiago Oliveira, hora do esporte sem carro caindo. Não dá, né? Por favor, bom dia. Bom dia, Mi, tudo bem? Bom dia, turma. Pois é, não tem ninguém caindo. Todo mundo nesse início de temporada, todo mundo subindo e com uma grande expectativa. Como o Flamengo, né? Nos últimos dias aqui no nosso Hora 1, a gente vem falando muito da equipe carioca, que é a equipe que mais gastou nessa temporada, no início dessa temporada 2019. A Júlia Guimarães está nos Estados Unidos, bateu um papo com Abel Braga, técnico do Flamengo, e o Edson Viana está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e acompanhou a apresentação do atacante Arrascaeta. Olá, foi uma negociação complicada que custou ao Flamengo cerca de 63 milhões de reais, mas que teve final feliz para os rubro-negros. Arrascaeta foi apresentado, o jogador mais caro que o clube já contratou. Aos 24 anos, o meia uruguaio assinou o contrato até o final de 2023. Ele, que vem sendo decisivo nos últimos tempos, fez inclusive o gol do título do Cruzeiro na Copa do Brasil do ano passado e disse que está preparado para a pressão que vem pela frente. Acho que nós jogadores, a vezes queremos ter nova motivação, novos desafios. Achava que vir para o Flamengo era uma coisa muito boa para mim, tentar ajudar a esse time que seja vitorioso de novo. Oi pessoal, tudo bem? Um ótimo dia para todo mundo. Depois de 10 dias aqui em Orlando, nos Estados Unidos, o Flamengo volta ao Brasil e leva na bagagem o troféu de campeão do torneio da Flórida. Nas 2 partidas por aqui, contra o Ajax da Holanda e o Eintracht Frankfurt da Alemanha, o técnico Abel Braga testou 23 dos 29 jogadores que vieram. Gostou muito
do que viu dentro de campo. A gente conversou com ele sobre qual foi o saldo do torneio da Flórida e o que ele mais gostou. Saldo extremamente positivo, por quê? Só tivemos um pequeno problema com o Berrio. Quer dizer, problema zero, apesar de estar rodando bem a equipe, e agora já é preparando. Está começando hoje e amanhã para o jogo do próximo domingo. Como o Abel disse, a única baixa no elenco foi o atacante colombiano Berrio. Sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Vai precisar de cerca de 10 a 20 dias para voltar aos treinos. Para o torcedor que já está ansioso para ver o Arrascaeta, que foi apresentado ontem, e o Gabriel em campo já na estreia do Campeonato Carioca no próximo dia 20, olha só o que o Abel disse. Vou ver como eles vão estar, porque chegamos na quarta será de folga e vamos retomar com 2 períodos na quinta, mas a condicionamento deles que vai responder para mim isso aí. Bom, Thiago, o Flamengo volta então para o Brasil hoje à noite, mas antes faz um jogo treino contra a equipe da Universidade Central da Flórida, que é o local onde o Flamengo treinou durante todos esses dias aqui em Orlando. A reapresentação no Ninho do Urubu é na quinta-feira e aí começa toda a preparação para a estreia oficial na temporada contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. E Thiago, eu tentei até ir a uma montanha-russa aqui, descer uma montanha-russa, mas não consegui, fica para a próxima e aí a gente faz um vídeo aí pro Hora 1, tá? Um beijo para vocês. Amarelou. Eu tava perguntando isso pro Thiago aqui no Bajô, mas ela foi na montanha-russa? Amarelou. Não é possível, tadinha, ela disse que não pôde. Não conseguiu. Brincadeira com a Júlia lá nos Estados Unidos. Obrigado também ao Edson Viana aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A Júlia, como estava cobrindo, passando as informações do Flamengo, ela não parou um minutinho sequer, não deu. Mas ela ia gravar, já que ela brincou com a gente, comigo e com a Mi, dizendo, vocês aí vão à montanha-russa? E eu disse que não, você também... Que não. A Júlia falou assim, larga de ser mole, vai. Não deu. Bem, falando do Campeonato Carioca, o Flamengo, como a Júlia disse há pouco, estreia no próximo domingo contra o Bangu. A diretoria do Flamengo pretende apresentar os 2 jogadores, o meia Arrascaeta, meia atacante Arrascaeta e o Gabigol, no Maracanã, no domingo antes da partida. Certo. Porque ainda não se sabe se ambos estarão 100% para esta partida. Pois bem, a gente vem aí nesta semana mostrando para vocês os estaduais que começam no dia 19 de janeiro, mais conhecido como sábado. Como é o Campeonato Carioca, assim como foi o ano passado. São 12 clubes e aí é dividido pela Taça Guanabara e Taça Rio. No primeiro turno, que é a Taça Guanabara, 2 grupos, 12 clubes, 6 clubes em cada grupo e os 2 melhores avançam para a semifinal e tem a final da Taça Guanabara. Ponto final. E aí começa a Taça Rio. E a mesma coisa, Estão ali divididos em 2 grupos, 6 times em um, 6 times em outro grupo. Os 2 melhores avançam à semifinal, fazem a final e aí tem o campeão da Taça Rio. E aí o resumo da Guanabara e da Taça Rio vem nessa fase final, onde os 4 melhores, tanto do primeiro turno, do segundo turno, vão ali definir, quem será o campeão desta edição do Campeonato Estadual 2019, que no caso é o Campeonato Carioca. É um pouquinho diferente, como a gente vai mostrando para vocês, como acontece em cada estadual e no Campeonato Carioca é dessa maneira. Taça Guanabara, Taça Rio e aí depois vem a fase final com os 4 melhores times para aí sim definirem, a grande final do Carioca 2019. Aproveitando aqui o mercado da bola, como a gente viu aí, Arrascaeta, Gabigol que chegou na semana passada. Não para, Não para. Temos um novo reforço para o São Paulo, mas é no futebol feminino. Isso é uma grande novidade, porque é uma exigência da CBF e da Conmebol para os times que estão na Série A e também na Libertadores. E a Cristiane é a nova contratada do tricolor paulista, ela que estava no Changchun da China. Lembrando que tem medalha de prata em 2004, 2008, a seleção olímpica. E é a maior artilheira, quando a gente fala de tanto para homens e tanto para mulheres também, nas Olimpíadas. São 14 gols no total, batendo os homens, batendo também as mulheres. E aí a Cristiane é a nova contratada para esta temporada. Um grande desafio para ela e também uma novidade muito boa quando a gente fala do cenário feminino no futebol, já que é uma exigência da CBF e também da Conmebol. Muito legal.
Bem bonitinho para vocês. Vamos falar da molecada? Sim. Só que da seleção sub-20. Ah, não é copinha ainda? Daqui a pouco a gente mostra a copinha. A gente vai mostrar aqui para vocês a seleção sub-20, que já está no Chile, preparação para o Sul-Americano, já está em Rancagua. Lembrando que o Brasil joga neste final de semana, a competição começa nesse sábado, contra a Colômbia. São 10 seleções e as 4 melhores garantem vaga no Mundial Sub-20 da categoria. O Brasil aí com uma grande expectativa, recebendo os melhores jogadores, né, da categoria Sub-20, já para essa disputa sul-americana lá no Chile. Desejando sorte. Sim, e teremos. Isso é importante para a gente buscar aí essa vaga no Mundial Sub-20. Muito legal. Ô, Thiago, isso daí é só o aperitivo do menu de jejum do esporte. Tem mais, né? Menu do... Perdão. Menu de jejum. Que isso, hein? Você fala que você não comeu, não, é de jejum. De tá? jejum. Sim, é só um aperitivo. Daqui a pouco a gente fala de outros estaduais, mercado da bola com o Atlético Mineiro e muito mais. Então, fechado. Daqui a pouco você volta. Até já. Combinado. E a seguir, você vai ver aqui no Arão. Recompensa para quem denunciar autores de ataques no Ceará pode chegar a R$30 mil. Morre na Polônia o prefeito ferido a facadas durante um evento beneficente. Estamos de volta com o Hora 1 desta terça-feira, dia 15 de janeiro. Bom dia para você, bem-vindo. Se você está abrindo o olho agora, acabou de ligar a televisão de olho na gente, 4 horas e 33 minutos, pela hora de Brasília, preparamos um resumo com as principais notícias de hoje. Cesare Battisti já está numa penitenciária na ilha da Sardenha, no sul da Itália, onde vai cumprir pena de prisão perpétua. Ele chegou ao país no final da manhã de ontem, desembarcou do avião sem algemas e foi levado para um cárcere de alta segurança. Battisti foi condenado à revelia em 1993, sob a acusação de ter cometido 4 assassinatos na década de 1970. Um helicóptero da PM do Rio de Janeiro caiu na Baía de Guanabara. Um sargento que estava a bordo morreu. Felipe Queiroz tinha 37 anos e estava há 14 na corporação. Outros 3 policiais foram resgatados com vida. A retirada da aeronave foi demorada. Os agentes do CENIPA, o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, precisam preservar ao máximo a estrutura do helicóptero. Afinal, é o estudo das peças que vai determinar o que aconteceu, já que esse modelo de helicóptero não tem caixa preta, que registra dados técnicos do voo e grava a conversa de pilotos e tripulantes. A Polícia Rodoviária Federal encontrou $224 mil, cerca de R$830 mil, escondidos dentro de um carro na rodovia Regis Bittencourt, perto da cidade de Registro, em São Paulo. O carro, com placas de Camboriú, Santa Catarina, foi parado numa fiscalização de rotina. O motorista contou que foi contratado apenas para transportar o dinheiro até o centro da capital paulista. Ele foi preso e vai responder por evasão de divisas. Vamos dar uma passeada pelas cidades do Brasil, dando uma olhada no trânsito, no amanhecer desta terça-feira. Começando com São Paulo, a capital paulista tem 23 graus neste momento. Já trânsito aí no corredor Norte-Sul. Rio de Janeiro, Jaqueline Brasil nos avisou que no Rio de Janeiro deve ter uma chuvinha hoje para refrescar aí. 26 graus por enquanto, imagens da BR-101. De olho em Belo Horizonte, BH tem 21 graus neste momento. Vamos para o Espírito Santo, então? Vitória, bom dia para você, 24 graus. Seguindo aí nossa zapeada, centro-oeste do país, aí capital, Distrito Federal, Brasília, Ponte JK, 18 graus. E aí a gente tem Goiânia, uma das mais novas câmeras aí, 20 graus para você, bom dia. Vamos seguindo aí com as imagens de Cuiabá, nossa visão panorâmica da cidade, 22 graus. Nordeste brasileiro, bonita imagem de Salvador, super iluminada, 26 graus. Vamos para o Recife, Recife, ó, sem chuva, deve continuar assim o dia, 25 graus.
seguindo ainda no nordeste do país, já choveu ali em Fortaleza, capital do Ceará, 26 graus. Jaqueline já detalha tudo para você. Da previsão do tempo pelo país, né? Aí agora sul, Curitiba, 20 graus. Encerrando com a imagem de Canoas, no Rio Grande do Sul, essa daí é BR-116. Neste momento, 25 graus. Bom dia. O policiamento no Ceará vai ganhar reforço de bombeiros, da Polícia Militar e de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Nesta segunda-feira, o governo do estado anunciou o valor das recompensas para quem denunciar os autores de ataques criminosos. O governo do Ceará criou um número para receber informações por aplicativo de mensagens. As ligações para o Disque Denúncia, que já existia, também vão receber recompensa. As informações que levarem a polícia a esclarecer ou evitar crimes, a capturar pessoas e até mesmo identificar e localizar bens de integrantes de organizações criminosas vão ser premiadas em dinheiro. As recompensas vão de R$1.000 a R$30.000, de acordo com a importância da denúncia. O decreto que cria a lei da recompensa foi assinado à tarde pelo governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. A gente está estudando isso da forma que melhor possa atender o interesse também do cidadão, para preservar, né, o sigilo da fonte. De um lado, mais gente para denunciar, de outro, mais policiamento. A Polícia Rodoviária Federal anunciou que vai reforçar o contingente no Nordeste, com 295 agentes. Eles vão atuar nas divisas dos estados. O Ceará vai ter o reforço de outros 1.200 policiais e de 100 bombeiros, militares que estavam na reserva há no máximo 5 anos. A convocação deles faz parte de um pacote de medidas do governo contra o crime organizado, que foi aprovado durante o fim de semana numa sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. O último registro de ataque criminoso no estado foi na madrugada desta segunda-feira. Tiros foram disparados contra a fachada da Câmara Municipal da cidade de Tururu. A população espera que a onda de violência acabe logo. Há 10 meses, criminosos executaram a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Um crime que chocou o país e que até hoje permanece sem solução. A família permanece unida em busca de respostas. São 10 meses sem a gente saber nada, nem porquê, nem quem mandou matar. Eu digo para vocês muito abertamente que é um sentimento de raiva, mas também é um sentimento de muita dor, porque é família. A entrevista que reuniu a irmã e a mãe da vereadora Marielle Franco foi convocada pela Anistia Internacional. Na última sexta-feira, eles pediram uma reunião com o governador Wilson Witzel, mas o encontro ainda não foi marcado. A gente não pode aceitar mais palavras vazias, que aparentemente servem para silenciar a sociedade ou para dar uma falsa resposta, inclusive publicamente para a imprensa, de que o caso está prestes a ser solucionado e, no entanto, depois ele não é solucionado. Nem policiais, nem promotores que estão à frente das investigações aceitam dar entrevistas. Eles alegam que o caso permanece sob sigilo. Mas a polícia e o Ministério Público Estadual têm linhas de investigação diferentes. Então, me parece que as duas têm que andar juntas. Se não for possível, aquela que estiver mais adiantada que dê a resposta para a sociedade. O governador Wilson Witzel disse que, apesar de ainda não haver elementos suficientes para condenações, prisões podem ser feitas. Os indícios de autoria, eles são, muitas vezes, uma prova que ainda não é contundente para a condenação, mas é uma prova razoável de que se há ali a autoria do crime parcialmente comprovada. Se há esses elementos, vamos relatar o inquérito, levar ao juiz para o pedido de prisão e ele vai apreciar. A família de Marielle espera que as investigações avancem de fato, com punição a todos os envolvidos. Eu vou continuar lutando e pedindo por justiça em relação à minha filha. O governador de São Paulo, João Dória, vetou um projeto de lei para que as delegacias da mulher de todo o estado de São Paulo ficassem abertas 24 horas. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado. Essa mulher que não quer mostrar o rosto foi agredida pelo irmão. Ele pegou no meu pescoço e falou que iria me matar. Aí depois ele me soltou. Aí, novamente, ele me pegou e me jogou contra o espelho. Aí, quando ele me jogou contra o espelho, eu fugi para o corredor e toquei a porta da vizinha.
Logo depois da agressão, ela foi até este prédio na região do Jaguaré, onde funcionam o 93º Distrito Policial e a 3ª Delegacia da Mulher, mas não conseguiu registrar a ocorrência. Cheguei na delegacia e não tinha delegado. Eles me pediram para ir para outra delegacia. Então eu fui encaminhada para outra delegacia. Aí você tem que explicar toda a história novamente. Daí você se sente constrangida com isso. No final do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei para que todas as delegacias da mulher no estado de São Paulo funcionem 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. Mas o projeto foi vetado pelo governador João Dória. O governo alegou que o projeto é inconstitucional, já que interfere em domínio exclusivo do chefe do Poder Executivo. E também que é inviável o aumento do número de servidores de todas as delegacias de polícia de defesa da mulher no estado de São Paulo. Hoje são 133 delegacias da mulher no estado. Das 9 que existem na capital, apenas a da Sé, no centro, funciona 24 horas. A Secretaria da Segurança Pública informou que a abertura das delegacias da mulher por 24 horas requer estudo e planejamento, mas será implementada aí pelo governo do estado, conforme prometido pelo governador na campanha eleitoral, só não informou quanto. Agora as notícias internacionais. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um aumento de 300% no salário mínimo. A medida faz parte aí de um plano para estimular a economia do país. De Nova York, o Guga Chakra tem os detalhes. A decisão do Nicolás Maduro de aumentar o salário mínimo da Venezuela em 300% é uma medida claramente populista, não tem efeito prático quase nenhum. A inflação da Venezuela atinge 1.300.000% ao ano. Como efeito de comparação, o Brasil, na época da hiperinflação, era pouco mais de 1.000, quer dizer, é uma super hiperinflação. A situação econômica da Venezuela é praticamente pior do que a Síria em guerra civil há 7 anos. O Maduro tomou essa iniciativa nesse momento para tentar ver se ele reverte o momentum da oposição, que a gente observou que vem crescendo com força, com apoio internacional, enquanto ele, Nicolás Maduro, está completamente isolado internacionalmente, a não ser por Cuba, o México, mas todos os países vizinhos, o restante dos países vizinhos, têm se distanciado da Venezuela, alguns, inclusive, cortando relações com o regime do Nicolás Maduro. Nesse fim de semana, ele chegou a prender um dos líderes da oposição da Venezuela, lembrando que há outros líderes na cadeia, dessa vez foi o Juan Guaidó, que é presidente da Assembleia Nacional, do movimento Vontade Popular. O líder desse partido, o Leopoldo López, já está na cadeia. O Henrique Capriles, que é outro líder opositor, também tem os direitos restringidos na Venezuela. Quer dizer, é uma situação cada vez mais dramática pela qual passa o país. E a medida é inócua. Bom, agora notícias dos Estados Unidos. O governo do país norte-americano completa hoje 25 dias de fechamento parcial. É o maior tempo de paralisação dos serviços federais da história do país. Mais de 800 mil servidores vão ficar sem receber o primeiro salário do ano. O presidente Donald Trump rejeitou nesta segunda-feira a proposta de aliados republicanos para reabrir temporariamente o governo federal até que eles fechem acordo com o Congresso. Trump reiterou que a culpa da paralisação é da oposição democrata, que não aceita incluir no orçamento os 5 bilhões e 700 milhões de dólares para as obras do muro na fronteira com o México. A restrição em alguns tipos de serviços começa a afetar o dia a dia do país. Sem o setor de inspeção e segurança funcionando, passageiros enfrentam longas filas nos aeroportos. Em Miami, na Flórida e em Houston, no Texas, alguns terminais não funcionam desde o fim de semana. Laboratórios, museus e parques não abrem desde 22 de dezembro. Com medo das contas no fim do mês, muitos servidores já estão entrando com pedido de seguro-desemprego. A China condenou um canadense à pena de morte por tráfico internacional de drogas. Robert Schellenberg tinha sido condenado a 15 anos de prisão, mas a justiça chinesa agora alterou a sentença para execução. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que é extremamente preocupante a China aplicar de forma arbitrária a pena de morte. O caso é mais um capítulo da tensão diplomática entre os dois países.
No mês passado, o Canadá prendeu, a pedido dos Estados Unidos, Meng Wanzhou, vice-presidente de finanças da gigante de tecnologia Huawei. Um avião militar de carga caiu perto de Teherã, a capital do Irã, com 16 pessoas a bordo. O único sobrevivente foi um engenheiro de voo que está hospitalizado em estado grave. A aeronave saiu da pista e bateu em um muro quando tentava uma aterrissagem de emergência. A caixa preta com as gravações de voz já foi recuperada e vai ajudar a esclarecer as causas do acidente. Milhares de poloneses prestaram homenagens ontem à noite ao prefeito de Gdansk, que morreu no hospital um dia depois de ter sido esfaqueado em um evento de caridade. Pavel Adamowicz, de 53 anos, foi atacado na frente de centenas de pessoas. O assassino tem 27 anos e está preso. Ele era condenado por roubo e tinha saído da prisão no mês passado. A Prefeitura de Roma e a Igreja Católica entraram numa briga para decidir a quem pertence as moedas jogadas na Fontana di Trevi, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital italiana. A cada ano são retirados 1,5 milhão de euros, o equivalente a quase 6,5 milhões de reais. Desde 2001, o dinheiro é entregue à Igreja Católica para o financiamento de projetos sociais em Roma. Mas a atual prefeita do partido populista Movimento 5 Estrelas está reivindicando que parte do valor seja gasto na administração da cidade. Algumas moedinhas de euro lá são minhas. Estavam lá, né? Estavam lá. Já foram recolhidas. Já foram recolhidas ali, tá? Mas o que vale a boa intenção. Boa intenção. Jaque, bom dia mais uma vez para vocês. Bom dia para você que tá indo dormir, que acordou agora. Que acabou de ligar a televisão. Aí vem assim, sério, mais calor. Mais calor. Calor espalhado por todo o país. Estava aqui até combinando, né? O que fazer para aliviar esse calor, né? Além do ventilador, tá fazendo aquele barulho. Desliga só um pouquinho o ventilador para escutar a gente. Tem um leque, tem um borrifador. Olha, calor demais. Vamos direto para nossa câmera ao vivo aqui de São Paulo. Você que está aqui em São Paulo, quer saber? E aí, como é que vai ser o dia hoje aqui em São Paulo? Porque ontem choveu demais aqui em alguns pontos na capital paulista, como a gente já tinha falado, acertamos na previsão, mostramos aí então uma das principais vias aqui da capital paulista, 23 de maio. Tô vendo que tá um pouquinho molhada ali a pista. É uma chuvinha agora de manhã, mas vai passar, viu? Teremos sol, calorão, máxima de 33 graus. Aí, mais uma vez, pode chover e a gente não pode dizer que não seja forte essa chuva. Onde ela cair, ela vem com bastante intensidade. E falando do calorão, que tá demais, aqui ontem chegamos a 32,6 graus na capital. Só que, claro, o Rio de Janeiro ganha nessa, né? 39,4 a máxima de ontem. Seropédica também no Rio, 37,7. Paranapoema, Paraná, com 37,5. Tupã, aqui no interior de São Paulo, 37,2. E Água Clara, Mato Grosso do Sul, 37,1. Vocês podem observar, que todas essas cidades aqui, elas estão no centro-sul do país, ou seja, fazendo mais calor do que no centro-norte do país, por causa da massa de ar quente e da umidade que está por aqui também. Hoje, você que está em Niterói, Rio, se prepare para a máxima de 37 graus e pode chover. Magé, Rio também com 37, Duque de Caxias com 39 a máxima. E a notícia, vai chover, olha só. Máxima hoje para você que está no Rio de Janeiro, então, também, né, na cidade do Rio, 39. 31 para você que está em BH, também em Brasília. 32 em Palmas, 34 em Cuiabá, Campo Grande com 32, olha no sul. Porto Alegre com 34, 36 para você que está em Floripa. Em todo o país, as máximas muito altas. Só reparem que em Fortaleza, por exemplo, a máxima é só de 28 e em São Luís, 29. E estava chovendo lá em Fortaleza. Estava chovendo, de manhã, isso, né? Por causa das áreas de estabilidade. Já que você cantou a bola, vamos direto para Fortaleza? Opa, vamos lá. Vamos lá. Dá um oi para você que está em Fortaleza. Assim como ontem, lembra? Ontem mostramos pistas molhadas, já está chovendo agora, deu uma paradinha só, mas atenção, você que está aí em Fortaleza, essa chuva, ela vem e vai a todo momento e é risco de temporal mesmo, tá? Máxima, então, só de 28 graus. Por que está chovendo tanto aí no Ceará, especialmente Fortaleza, pegando Piauí, Maranhão, até parte aqui também do Pará e
Amapá. Tem a ver com a nossa ZCIT, a nossa escadinha do verão, a zona de convergência intertropical. Olha como ela está bem próxima aqui da parte norte do Nordeste e também do Norte, né, E Nívia? você falou que ela gosta dessa água quentinha Da água dali, quentinha, exatamente. Ela está aumentando as áreas de estabilidade. Vamos lembrar que já tinha bastante área de instabilidade aqui, né? Já estava verde, verdão. Onde está verdinho, o restante aqui do Nordeste, então, interior do Piauí, Maranhão, pegando aqui toda, desde o Rio Grande do Norte, pegando todo o estado da Bahia. Portanto, essa chuva vai ser mais fraca. Vamos dar uma olhadinha em Feira de Santana? Feira de Santana na Bahia, por exemplo. Agora, não vai chover durante a manhã. Quando clarear, obviamente, teremos sol. A partir da tarde vem uma chuva mais fraca, tá? Máxima de 31 graus e vai ser a mesma história para você que está em Salvador, que está chovendo um pouquinho agora, mas depois vai aliviar, tá? Você que está no centro-oeste do país, a chuva já pode vir agora de manhã, mas o sol aparece também e vai fazer o calorão, como a gente contou para você. E no norte, a mesma história, desde o Acre, Rondônia, passando por Amazonas até o Pará. Vamos lembrar que essa chuva, ela pode vir com intensidade, tem risco sim de temporal. Pulando aqui para o sudeste, a gente falou de São Paulo, falamos da chuva que está agora prevista também para você na região metropolitana do Rio, que é uma boa notícia. Minas Gerais, a chuva vem à tarde também. E só que nesse pontinho, Espírito Santo, pegando Vitória e norte do Rio, o tempo fica seco. É por causa dos ventos de nordeste que a gente fala. Ele seca tudo, não deixa vir chuva, tá? Você que está no sul do país, atenção. Paraná, a chuva vem à tarde, no leste de Santa Catarina também. Agora, atenção, por quê? No centro-oeste e sul de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul, risco de temporal, tá? Por causa desse sistema aqui de baixa pressão, está se formando agora no Uruguai e está aumentando as áreas de instabilidade. E é muito, muito perigoso, porque já está chovendo há vários dias, especialmente para você que está no oeste do Rio Grande do Sul e também no sul do Gaúcho, tá? A gente finaliza aqui com uma foto da Ana Gardênia, de Aracaju. Que linda. Olha só, bom dia com luz e sol, e diria mais, com nuvens de enfeite. Adorei essa sua foto. Continuem participando. Pode mandar pergunta, vídeo, também essas fotos para inspirar essa terça-feira sua fofa. O amanhecer aqui no Hora 1. É isso aí. Valeu, Jaque. Já já você volta, né? Claro. Combinado. O primeiro Grand Slam do ano começou. Em busca do 100º título, o suíço Roger Federer estreou com uma vitória tranquila no Aberto da Austrália. 3-0 sobre Denis Istomin, do Uzbequistão. E olha só quem tá por aqui também. A zebra apareceu logo para quem anunciou que deve se aposentar nessa temporada. O ex-número 1 do mundo, Andy Murray, tem sofrido com dores no quadril nos últimos anos. E olha que o jogo contra o espanhol Roberto Bautista Agut durou mais de 4 horas. Murray chegou a empatar após estar perdendo por 2-0, mas acabou derrotado por 3-2. O britânico gostaria de encerrar a carreira no próximo Grand Slam em julho, no tradicional torneio de Wimbledon. Só que se tiver que passar por cirurgia nessa semana, essa pode ter sido a última partida do tenista de 31 anos. Grande tenista. Pegou muita gente de surpresa. Bom dia para você que está chegando agora ao Hora 1. Pegou muita gente de surpresa na coletiva, né? O Media Day, o dia que vai dar a entrevista coletiva. Pegou muita gente de surpresa aos 31 anos, dizendo que vai se aposentar nessa temporada. A ideia era o Wimbledon, mas como ele já perdeu, e se o médico falar, olha, Andy, você vai precisar fazer a cirurgia já essa semana, provavelmente ele dá tchau mesmo às quadras. Que pena. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Foi uma ótima notícia a gente falando no Mundial de Handebol que está acontecendo na Alemanha. Por que uma ótima notícia? O Brasil venceu a Sérvia nessa terceira rodada. Na primeira perdeu para a Alemanha, depois perdeu para a França e vencemos a Sérvia. Uma seleção muito forte, a quinta melhor do mundo. Né? Do mundo, exatamente. Com muita tradição no handebol masculino. E no feminino também. O Brasil venceu por 24-22 nesse Mundial. E hoje enfrenta a Rússia. Claro que quando a gente dá destaque, né, a outros esportes, a gente lembra de Tóquio 2020, que é logo ali a gente... Batendo a porta. Exatamente. Rumo a uma classificação e é extremamente importante para dar moral para quem sabe a gente conseguir essa vitória, que é importante para avançar de fase, vencendo a Rússia na partida
de hoje. Registro feito. Mercado da bola? Beleza. Deixa eu voltar aqui a tela do Hora 1. Para o nosso Lu, diretor de TV, colocar aqui o Vinícius. Mercado da bola falando do Atlético Mineiro, né? Chegando agora o 5º reforço do Galo para essa temporada 2019. Ele pertencia ao Bahia, fez 13 gols na última temporada com a camisa do Bahia, 11 assistências, vai brigar ali no meio-campo com o Casares e... Como qualquer jogador, né, Michele? Chega motivado, apesar dessa cara séria, mas está feliz da vida, colocou todos os números. Ele já chegou concentrado. Concentrado e dizendo que é bom defensivamente, ofensivamente, colocou esses números de 13 gols quando estava no Bahia, 11 assistências. É o cartão de visitas ao torcedor do Atlético Mineiro. Está motivado. Agora, uma notícia bem triste mesmo, porque no dia de uma apresentação... teve uma lesão, mas uma lesão grave. Vou falar aqui no Internacional, Matheus Galdesani. Nossa. A apresentação seria ontem. Ele estava treinando normal junto com os seus companheiros, mas aí a chuteira grudou, ficou parada ali, né? Travou no gramado e aí ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Com isso, vai ficar 7 meses fora dos gramados, nem teve a apresentação. O Matheus Galdesani, que tem 26 anos, uma péssima notícia para ele, para o Internacional. Infelicidade, né, do jogador que se machucou sozinho no treinamento, minutos antes ou horas antes da apresentação lá no Internacional. Nossa, que Boa triste sorte mesmo. ao Matheus, vai fazer uma cirurgia e ficar fora aí dos gramados por 7 meses. Nosso desejo aí de recuperação o mais breve possível. Exatamente. Olha, como você sabe muito bem, essa semana a gente está apresentando para vocês alguns estaduais, né, dos times que estão na Série A. Por exemplo, Fortaleza e CSA estão no Brasileirão, Série A, e vão estrear hoje na Copa Nordeste. Como a gente está mostrando para vocês tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer nos estaduais, a gente mostra também como será o campeonato cearense, o campeonato alagoano. Agora sim. Coloco aqui a nossa bolinha, vou passar... Gente, eu coloquei bolinha, não é? Jaqueline Brasil não aparece agora. Não, Jaqueline depois. Vamos lá, mais uma vez, a bolinha vai aparecer ali, venho aqui no esporte... Agora sim. Pronto, handball bonitinho. Agora vai aparecer o Campeonato Cearense. Como funciona o Campeonato Cearense? Tem a primeira fase com 8 times e os 6 melhores avançam à segunda fase. Essa primeira fase, Mi, vai até o final de janeiro. Ao final de janeiro, aí entram Ceará e Fortaleza, como vocês estão vendo aqui na nossa tela do Hora 1. Aí na segunda fase é o turno único e os 4 melhores times avançam à semifinal e... na semifinal, temos aí o jogo de ida e jogo de volta. Esse é o Campeonato Cearense. Aproveitando a tela aqui, que agora sim também já mostrou para vocês o Campeonato Alagoano desta edição, começa no dia 20 de janeiro e vai até o dia 21 de abril. São 8 clubes no turno único, como vocês estão vendo aí. São 7 rodadas nesse turno que a gente colocou nesta tela aqui. E aí os 4 melhores avançam à semifinal, assim como foi o Campeonato Cearense. Tá aí, falamos do Cearense e do Alagoano, que também são diferentes, assim como do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mineiro, que ao longo da semana a gente vai mostrando para vocês. Como você falou, né? Cada um organiza do seu jeito, né? Sim. Pelo número de times, como a gente mostrou há pouco, né? O Ceará e Fortaleza estão na Copa Nordeste. Então, é uma maneira de primeiro ter os 8 times, os 6 melhores avançam para essa segunda fase e aí depois entram o Ceará e Fortaleza. Então, cada estado tem um jeito para aí sim a gente chegar o grande campeão de cada estadual que a gente vai mostrar aqui para vocês, Marão. E temos copinha hoje também, né? Temos copinha, temos prêmio Denner, temos escolinha, temos golaços e surpresas para vocês do Arão. A seguir, já, com o Thiago Oliveira. Fechou? Fechou. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Ministério Público do Rio de Janeiro quer enviar caso de ex-assessor de Flávio Bolsonaro à Justiça, antes mesmo dele prestar esclarecimentos. Pesquisa mostra que grande maioria dos brasileiros não tem dinheiro suficiente para pagar as contas de janeiro.
São 5 horas e 3 minutos da manhã pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acordando agora ou está chegando em casa para ir dormir. Hoje é terça, 15 de janeiro. Nós estamos no ar aí desde as 4 da manhã. Para quem perdeu alguma notícia, preparamos um resumo com os destaques desta edição. O governo do Ceará anunciou o valor das recompensas para quem denunciar os autores dos ataques criminosos que vêm acontecendo no estado. As informações que levarem a polícia a esclarecer ou evitar crimes, a capturar pessoas e até mesmo identificar e localizar bens de integrantes de organizações criminosas vão ser premiadas em dinheiro. As recompensas vão de R$1.000 a R$30.000. De acordo com a importância da denúncia. O policiamento também vai ganhar reforço de bombeiros, da Polícia Militar e de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Um helicóptero da PM do Rio de Janeiro caiu na Baía de Guanabara. Um sargento que estava a bordo morreu. Felipe Queiroz tinha 37 anos e estava há 14 na corporação. Outros 3 policiais foram resgatados com vida. A retirada da aeronave foi demorada. Os agentes do CENIPA, o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, precisam preservar ao máximo a estrutura do helicóptero. Afinal, é o estudo das peças que vai determinar o que aconteceu, já que esse modelo de helicóptero não tem caixa preta, que registra dados técnicos do voo e grava a conversa de pilotos e tripulantes. A Polícia Rodoviária Federal encontrou $224 mil, cerca de R$830 mil, escondidos dentro de um carro na rodovia Regis Bittencourt, perto da cidade de Registro, em São Paulo. O carro, com placas de Camboriú, Santa Catarina, foi parado numa fiscalização de rotina. O motorista contou que foi contratado apenas para transportar o dinheiro até o centro da capital paulista. Ele foi preso e vai responder por evasão de divisas. Cesare Battisti já está numa penitenciária na ilha da Sardenha, no sul da Itália, onde vai cumprir pena de prisão perpétua. Ele chegou ao país no final da manhã de ontem, desembarcou do avião sem algemas e foi levado para um cárcere de alta segurança. Battisti foi condenado à revelia em 1993, sob a acusação de ter cometido 4 assassinatos na década de 1970. Milhares de poloneses prestaram homenagens ao prefeito de Gdansk, que morreu no hospital depois de ter sido esfaqueado em um evento de caridade. Paweł Adamowicz, de 53 anos, foi atacado na frente de centenas de pessoas. O assassino tem 27 anos e está preso. Ele era condenado por roubo e tinha saído da prisão no mês passado. A Prefeitura de Roma e a Igreja Católica brigam para decidir a quem pertencem as moedas jogadas na Fontana di Trevi, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital italiana. A cada ano, são retirados das águas da fonte €1,5 milhão de euros, o equivalente a quase R$6,5 milhões de reais. Desde 2001, o dinheiro é entregue à Igreja Católica para o financiamento de projetos sociais. Mas a atual prefeita quer que parte do valor seja gasto na administração da cidade. Como a terça-feira está começando aí na sua cidade? Vamos dar uma olhada então pelas nossas câmeras? São Paulo aí, que amanhece com 22 graus, já o pessoal saindo aí, indo para o trabalho, chegando em casa, para os compromissos do dia. Bom dia para você. Rio de Janeiro, BR-101, 26 graus no Rio de Janeiro. Deve ter chuva hoje aí, Jaqueline Brasil já adiantou isso. Belo Horizonte aí, 21 graus em BH, tempo firme neste momento. Vamos lá para Vitória, Vitória no Espírito Santo, 22 graus. Bom dia para você de Vitória. Brasília, Distrito Federal, a imagem da ponte JK, 17 graus, Brasília. Goiânia, 20 graus neste momento aí no centro-oeste do país. Bom dia para você de Cuiabá, nossa imagem panorâmica da cidade, super iluminada, 22 graus. Na Bahia, muita luz também aí neste começo de terça-feira, 24 graus em Salvador. Bom dia, recifense, a imagem do Recife, 25 graus, parece que começa a amanhecer aí na cidade. Bom dia para você. Vamos para Fortaleza, pista molhada, já choveu, deve chover mais pela previsão aí que a Jaqueline Brasil já nos passou, 26 graus.
Sul do país, Curitiba, 20 graus para você de Curitiba. E encerrando o nosso passeio de hoje, Floripa e cartão postal da cidade, 26 graus. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro disse que tem provas consistentes e pode oferecer denúncia contra Fabrício Queiroz. O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro faltou a todos os depoimentos. O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, as duas filhas e a mulher dele não compareceram às audiências no Ministério Público do Rio. Queiroz faltou 2 vezes alegando problemas de saúde. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein no dia 30 de dezembro para cirurgia de um câncer de intestino. O COAF apontou uma movimentação de R$ 1.200.000 na conta de Queiroz num prazo de 1 ano. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, que tomou posse para mais um mandato nesta segunda-feira, disse que o Ministério Público já abriu 22 procedimentos sobre movimentações bancárias suspeitas em contas de 75 funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. Os procedimentos abertos pelo Ministério Público estão ligados a 21 deputados de 14 partidos. O Procurador de Justiça do Rio afirmou que a falta de depoimentos não impede que os envolvidos sejam denunciados e disse que as provas são consistentes. O Ministério Público pode, através da prova documental, chegar à conclusão que tem elementos suficientes, indícios suficientes para a propositura de uma ação penal e aí ele vai ter a oportunidade de se pronunciar em juízo. Essa questão toda da oitiva do Queiroz, seus familiares, do deputado Flávio Bolsonaro, ela, nesse caso específico, ela contribui mais para que eles apresentem a versão deles, para que eles apresentem até mesmo uma tese defensiva, porque o Ministério Público trabalha com um conjunto probatório e, acima de tudo, busca a verdade real dos fatos. E nesse processo, nesse caso específico, a prova documental é uma prova muito consistente. O senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, que era deputado estadual na época das movimentações, não é investigado. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos na semana passada, mas não compareceu. Flávio Bolsonaro afirmou nas redes sociais que não teve acesso aos autos e que só foi notificado do convite do Ministério Público no dia 7 de janeiro. Ele se comprometeu a agendar uma nova data para apresentar os esclarecimentos. Por prerrogativa do cargo, ele pode escolher dia e local. As duas filhas e a mulher de Queiroz também trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro e, de acordo com o relatório do COAF, repassaram mais de R$100 mil para as contas de Queiroz. Natália Queiroz, uma das filhas de Fabrício, foi exonerada do gabinete de Flávio Bolsonaro e nomeada secretária parlamentar no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em 2016. Ela foi exonerada em outubro do ano passado. No mesmo período em que estava contratada pela Câmara, trabalhava como personal trainer no Rio. A Rádio CBN divulgou que Natália teve a folha de ponto aprovada pelo gabinete de Jair Bolsonaro. Pelas regras da Câmara, o assessor parlamentar não precisa cumprir jornada de trabalho em Brasília. O advogado de Fabrício Queiroz disse que o ex-assessor vai depor tão logo seja autorizado pelos médicos. Em relação a Natália Queiroz, a defesa afirmou que ela cumpriu as exigências do cargo e que não tinha a obrigação de exercer sua atividade dentro do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro deve divulgar hoje as mudanças que vão flexibilizar a posse de armas no país, uma promessa de campanha dele. Bolsonaro anunciou ontem o nome do seu porta-voz e também do líder do governo na Câmara dos Deputados. 2 funções importantes, 2 militares. Um da ativa para ser o porta-voz do presidente, o general de divisão Otávio Santana do Rego Barros. Ele era o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército até a semana passada. Também participou da missão de paz no Haiti. Desde que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre previdência e impostos e depois os ministros tiveram que dizer que o presidente havia se equivocado, ele foi aconselhado a ter logo um porta-voz.
O segundo anúncio foi o do líder do governo na Câmara. É um militar da reserva. Deputado de primeiro mandato, mas conhece a Câmara. É consultor legislativo. Major Vitor Hugo se elegeu pelo partido de Bolsonaro, o PSL, em Goiás. Ele vai ser o parlamentar responsável pela articulação do que for de interesse do governo entre os deputados. Para esta terça, a expectativa é pela publicação do decreto que vai flexibilizar a posse de armas de fogo e foi uma das principais promessas de Bolsonaro durante a campanha. Entre os pontos que o decreto deve alterar estão simplificar a comprovação da efetiva necessidade de posse de arma. Hoje é um pré-requisito para ter uma arma. Pode beneficiar, por exemplo, moradores de zona rural que comprovarem essa necessidade e moradores de municípios com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que inclui a maioria das capitais brasileiras. Devem ser mantidos outros pré-requisitos da lei, como ter curso de tiro, ter passado no exame psicotécnico e não ter antecedentes criminais. O texto tratará apenas da posse, não do porte de armas. Outro assunto que deve ser decidido nos próximos dias é a medida provisória para reduzir e dificultar fraudes no atual sistema de previdência. O presidente já deu o ok para a medida provisória, segundo uma fonte ligada ao governo. Numa conversa com o vice-presidente Hamilton Mourão, ele confirmou que a medida provisória deve sair esta semana e vai continuar com a bonificação para os médicos peritos aumentarem as revisões de alguns benefícios. Deve haver mudanças na aposentadoria rural, no auxílio reclusão e apertar a fiscalização no seguro-desemprego. Segundo a Casa Civil, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar esse decreto do posse de armas no fim da manhã. Antes, ele tem mais uma reunião ministerial, o Conselho de Governo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o colega francês, Emmanuel Macron, já disseram que não vão este ano ao Fórum Mundial de Davos, na Suíça, para discutir a situação da economia mundial. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença e pode ser um dos destaques do evento, que começa daqui a uma semana. No exterior, o presidente do Brasil tem sido alvo de comentários. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump falou sobre Jair Bolsonaro durante um discurso a fazendeiros em Nova Orleans. Trump disse que os americanos voltaram a vender carne para o Brasil, o que não ocorria desde 2003, e elogiou o presidente brasileiro pelas iniciativas econômicas, citando a si mesmo. Dizem que ele é o Donald Trump da América do Sul, acreditam? E ele está feliz com isso. They say he's the Donald Trump of South America. Do you believe that? And he's happy with that. E acrescentou: eu gosto dele. But I like him. Já na Venezuela, o panorama foi bem diferente. Ao criticar as privatizações no Brasil, o presidente Nicolás Maduro comparou Jair Bolsonaro ao ditador da Alemanha nazista. Bolsonaro é Hitler em tempos modernos. Depois de dizer que Bolsonaro conspirou para chegar ao poder, Maduro afirmou que ia deixar o assunto para o povo brasileiro. E já o povo brasileiro se encargará dele. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos que estão em destaque nas manchetes dos jornais desta terça-feira. O Globo: o governo avalia a transição de 15 anos para a aposentadoria. E na idade mínima poderia ser de 62 anos para os homens e 57 para mulheres, como já propôs Bolsonaro. Pois bem, aqui ele detalha: entre os 20 anos do texto enviado ao Congresso no governo Temer e os 10 que também estão em avaliação, a equipe econômica estuda e propor que a transição para a idade mínima ocorra em 15 anos. A medida geraria economia extra de 120 bilhões de reais em relação à proposta que está na Câmara. Ao fim dos 15 anos, então, a idade mínima para aposentadoria poderia ser de 62 para os homens e 57 anos para as mulheres. Aí o destaque da edição de hoje de O Globo. Tem essa foto também que fala o poder nas flexões. O governador Witzel faz flexões durante a troca de comando do BOPE, usando a camiseta da tropa que ganhou de presente aqui o governador do Rio de Janeiro. Seguindo adiante, vamos dar uma olhada na capa da edição de hoje do Valor Econômico. A principal manchete é isso aqui, ó: governo destinará 25 bilhões de reais para abastecimento de água. O novo governo pretende investir esse valor em 114 obras para assegurar o abastecimento de água até 2035. A região Nordeste, com 66 projetos, será a mais contemplada pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica, que deve ser anunciado durante a cerimônia dos primeiros 100 dias da gestão Bolsonaro. E aí ele detalha mais um pouco aqui: a construção de planta dessalinizadora na região metropolitana de Fortaleza,
projetada para tornar potáveis 1.000 litros por segundo de água do mar, está entre as iniciativas recomendadas. Empreendimentos como o Cinturão das Águas do Ceará e a Vertente Litorânea também constam do plano que está sendo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Agência Nacional de Águas. Essa é a principal manchete da edição de hoje do Valor Econômico. Seguindo em frente, 0 hora de Porto Alegre, eu destaco principalmente aqui a foto. Com medo, motoristas de aplicativos protestam. Isso foi em frente à sede de 2 empresas de aplicativos na capital. Motoristas colocaram, então, 19 bonecos para representar colegas que foram mortos enquanto trabalhavam. A reivindicação é por um cadastro mais rigoroso. Aqui a manifestação, então, em Porto Alegre. Agora, dando uma olhada na Folha de São Paulo, a principal manchete da edição desta terça-feira é: militares ocupam setores vitais na economia do país. Indicado ao Conselho da Petrobras, Almirante segue tendência da gestão Bolsonaro. E aí, eu sigo aqui em frente, consolida essa indicação, consolida a participação inédita de militares em áreas vitais da economia brasileira. O movimento ocorre, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, em diversas áreas do governo e com conteúdo simbólico no caso da Petrobras, que foi o alvo primário da Lava Jato. O nome do almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira ainda precisa ser referendado pelos acionistas. Na área econômica, militares já estão em 4 ministérios e em 2 estatais relevantes. Essa é a principal manchete da edição de hoje da Folha de São Paulo. Também traz uma foto da chegada do Cesare Battisti lá na Itália. Em frente, nós temos o estado de São Paulo. Destaco essa foto aí, chutando a bola, depois para o comentário do Thiago Oliveira, o time do Galvez, que fez a visita no estádio do Palmeiras, né? E o time do Acre, que participa da Copinha, ele não tinha mais dinheiro para levar os jogadores de volta para casa e o Palmeiras prometeu a fazer essa gentileza. A principal manchete aqui deles também é: 142 deputados já podem se aposentar com, vejam vocês, até R$34 mil. Enquanto a reforma da Previdência não é aprovada, os 142 deputados ou ex-deputados poderão pedir aposentadoria parlamentar a partir de 1º de fevereiro, com um valor que, em alguns casos, pode chegar a quase R$34 mil. Beneficiários do Instituto de Previdência dos Congressistas, válido para os que ingressaram no sistema até 1997, podem se aposentar com 50 anos. 8 anos de contribuição, 2 mandatos, portanto, são suficientes para se obter 26% do salário de parlamentar. O benefício integral, que é esse valor aqui que chega perto dos R$34 mil, é concedido após 30 anos de contribuição. Pois bem, aí as manchetes da edição das edições, né, dos jornais desta terça-feira. Agora a gente fica de olho nos números da economia, o mercado financeiro. Aí a Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem cotada em alta, 0,8%. A Bovespa passou aí dos 94.400 pontos. O mercado dos investidores brasileiros ainda incentivados e apostando aí na reforma previdenciária, apesar do comportamento do mercado externo, né, que ontem não foi muito bom para as bolsas. Dólar comercial em baixa, fechou em queda de 0,4%, cotado a R$ 3,699. Aí os números do mercado financeiro. Pois bem, 2019 começou com os brasileiros tentando aí se planejar melhor para pagar as contas, mas segundo uma pesquisa do SPC Brasil, apenas 9% da população tem dinheiro suficiente para quitar todas as despesas de janeiro. Quer melhorar a sua vida financeira? Então imagina que você, em vez de uma pessoa, é uma empresa. E como toda empresa, claro, precisa arrecadar muito mais do que aquilo que você gasta todo mês. E essa regrinha básica vale muito mais agora, nesse janeiro, nesse começo de ano. Então me diz, você se preparou bem para essa época? Ainda não. Fora o que você fez em dezembro, as parcelas do que você comprou, etc. Aí vai caindo tudo em janeiro. Você vai ter dinheiro para pagar todas as contas agora de janeiro? Vou nada. Vocês não são os únicos, não. Janeiro é muito complicado mesmo, né? É o mês que normalmente chega aquela lista de material escolar dos filhos para comprar. É o mês também que chega o carnê do IPTU da casa. É o mês que vem o IPVA do carro. Isso sem falar nas contas que vêm normalmente todos os meses, né? Muita gente tem em casa, por exemplo, telefone fixo, tem celular, tem TV a cabo, tem internet.
Como é que faz para pagar tudo isso com um único salário num único mês? Todo mês eu tiro um pouquinho e guardo. O material das crianças está garantido. É uma alternativa. Pena que muito pouca gente pensa que nem você, pelo que está mostrando uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre esse assunto. Só 9% dos brasileiros conseguem pagar tudo isso que chega em janeiro com o que ganha de salário. Pelo menos subiu de 21% para 31% o percentual da galera que junta grana para aguentar esse janeirão pesado de boleto. Agora, é importante destacar que 30% deles fazerem isso ainda não é suficiente para que todo mundo consiga quitar essas contas de início de ano. Bem, aos pouquinhos o pessoal vai começando a aprender a se programar melhor. Eu comecei a escrever no caderno. O que eu preciso ter? O que eu preciso comprar? Quando eu comecei a me planejar, eu parei de ter problema. O que a galera fez de mais comum foi guardar um pedaço do 13º. Mas para conseguir atingir esse nível de consciência financeira, quase 1/4 dos entrevistados deu um Natal mais magrinho para a família. 19% ainda arrumaram um segundo trabalho ou um biquinho para dar conta das contas. Trabalho em um escritório pela manhã e eu tenho um negócio de hospedagem domiciliar para cachorros. Bom, esse janeiro já era, não adianta mais fazer muita coisa, né? Agora, conforme o tempo for passando e o próximo começo de ano for se aproximando, bora tentar se esforçar um pouquinho mais e ajudar a próxima pesquisa dessa a trazer uns resultados um pouco mais otimistas. Você acha que rola? Nesse último ano, as pesquisas que a gente fez mostraram alguma conscientização do brasileiro em relação à organização financeira. Ela ainda está longe do ideal, porque esses bons hábitos são importantes, é claro, quando o orçamento está apertado, mas também são importantes para constituir uma reserva financeira quando o mercado de trabalho está aquecido e a renda está mais alta. Bom, se você está apertado aí, faz o seguinte, respira fundo agora. Porque pelo horário de Brasília, 5h25, Jaque. Bom dia para você. Bom dia para você que está pensando assim, nossa, janeiro, né? Tem que pagar contas, está fazendo as contas. E você acha que a previsão do tempo também não tem continhas? Tem claro contas. Que tem continhas. Tem um monte. Quer ver só? Pensa no calor de hoje. Pensou? Pensei. Vezes 2. Não. Mais 5. Pode dividir? Vezes 4. Não. Sem divisão. Calor. Calor em todo o país é isso. E não esqueça o seu guarda-chuva, porque a chuva também está espalhada em boa parte do país. É só a gente observar onde estão agora as áreas de instabilidade. Dá uma olhada aqui. Tá vendo isso aqui? Em cima do Rio Grande do Sul, já choveu em algumas cidades mais cedo. No Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. E a qualquer momento essa chuva pode vir, tá? Risco de temporal, pegando também parte de Santa Catarina. E aqui em cima, no norte nordestino, no Ceará, com pistas molhadas que mostramos em Fortaleza, né? Piauí, Maranhão, pegando parte do Pará e também Amapá. Tem toda uma história para contar para vocês, mas antes eu mostro aqui que os grandes acumulados estão justamente na altura de Santa Catarina, também Paraná, sul de Minas, divisa com São Paulo e aqui em cima, dá uma olhada, na região central do Piauí, parte do Maranhão, também cidades do Pará e do Amazonas. Os acumulados aí. Você que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, atenção porque o acumulado previsto de chuva é de 20 milímetros. Toda atenção para você que está no Rio Grande do Sul, máxima de 33. Chapecó também a mesma quantidade prevista com máxima de 33 e Urubici também, Santa Catarina, 40 milímetros é a previsão de chuva para hoje ao longo do dia. Cai um pouquinho a temperatura com máxima de 26 graus. Essa chuva no sul, gente, é por causa desse sistema aqui de baixa pressão. Ele não estava aí ontem. Não estava, porque ele está se formando, nascendo agora, neste momento, no Uruguai. Está aumentando as áreas de instabilidade. Por isso que pode chover agora no Rio Grande do Sul e no centro-oeste de Santa Catarina. Florianópolis, por exemplo, vamos dar uma olhadinha como é que está agora Floripa? Olha só, Floripa a chuva vem mais à tarde. Por isso que as pistas estão secas, o sol vai aparecer, só que à tarde vem chuva e ela pode ser forte. Isso vale para você também que está no Paraná, tá? Indo direto para o centro-oeste, sempre muito calor. Você que está em Mato Grosso do Sul e Goiás, a chuva pode vir a qualquer momento. Vamos mandar um oi para Anápolis? Vamos ver como é que tá aí Anápolis? Olha só, o céu tá claro, eu ia falar claro, o céu está limpo. O céu está limpo e a cidade está iluminada. Pode vir a qualquer momento a chuva para você que está em Anápolis, com máxima de 31 graus. Curiosidade, queria saber como é que é o café da manhã, né, galera do Centro-Oeste, hein? Eu não faço ideia. Também. A gente sempre fala do Nordeste, aqui do Sudeste e do Sul, mas eu quero saber, manda pra gente o que vocês tomam de café da manhã aí no Centro-Oeste. A gente pensa em comida esse horário, né? É, complicado. Impressionante. No Norte, a chuva pode vir também a qualquer momento. Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, indo para o Pará e Amapá. Atenção, porque aqui em cima a chuva aperta mais, tá?
por causa das ECIT, a Zona de Convergência Intertropical. Essa escadinha normal, ela fica nessa época do ano, as águas do Oceano Atlântico aqui pertinho da gente estão mais quentes e essa escadinha fabrica bastante nuvem de chuva, por isso que tem risco de temporal. É a escadinha, você vai subindo, chega lá na nuvem, toca, cai a chuva. Exatamente, é isso exatamente. É o quente úmido aqui em cima, sobe a escadinha, pá, forma uma nuvem de chuva. Gostei. Então, você que está no Maranhão, Piauí e Ceará, essa chuva pode ser forte e temporal. Já do Rio Grande do Norte, descendo aqui para Bahia, Salvador, aí a gente tem a situação de sol e aí a chuva vem um pouquinho mais à tarde, tá? Você que está aqui no Sudeste, o que vai acontecer? Minas Gerais, São Paulo e boa parte do Rio de Janeiro. Sim, você que está aí, Carioca, Rio de Janeiro, vai chover hoje, depois de sol e de muito calor. O pessoal deve estar dando pulos de alegria. É verdade, recebi várias mensagens nas redes sociais da nossa página. Sério que vai chover? Mande o seu relato para cá amanhã, quero ver, tá? Você falando dessa chuva. Mas vai ter muito calor. Você pode observar que tem só um único amarelinho no nosso mapa. Sim. Onde? No norte, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, Campos dos Goitacazes e parte também do Espírito Santo, você que está em Vitória. Vai perguntar por que só aqui que não tem a previsão de chuva? Por causa dos ventos de Nordeste, tá? A alta pressão que nem dá para observar ela aqui, mas ela seca tudo e não deixa formar nuvem de chuva. Lembra que eu falei da nossa continha da previsão do tempo? Tá aqui, olha, o calorão todo, tá vendo? 34 para você que está em Porto Alegre, 36 para você que está em Floripa, 33 aqui também, aqui em São Paulo, 39 no Rio de Janeiro, quase batendo. Mesmo com a chuva. Mesmo com a chuva. 31 para você que está em Brasília, 31 em BH, 32 em Salvador, também em Palmas, 29 em Macapá, 33 em Boa Vista e 30 em Manaus. Você pode observar, Mi, que as temperaturas elas estão bem altas, acima dos 30 graus. O que chama a atenção, você que está em São Luís e também em Fortaleza, a temperatura acaba caindo um pouquinho mais, justamente por causa da zona de convergência intertropical, ela acaba aumentando as áreas de instabilidade, é por isso que cai um pouquinho a temperatura, tá? Certo. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Combinadíssimo então, Jaque. Até já. Até. E no próximo bloco você vai ver aqui no Hora 1. O Parlamento britânico define hoje o destino do Brexit, a separação com a União Europeia. E os gols da rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O multicampeão Corinthians sofre para passar de fase. Classificação só veio na disputa de pênaltis. 5 horas e 34 minutos pela hora de Brasília, o Tribunal de Tóquio negou hoje o pedido de liberdade sob fiança para o ex-executivo da Nissan, Carlos Ghosn. Ele está preso desde novembro por má conduta financeira. Essa é a acusação. Na semana passada, os promotores apresentaram novas acusações contra Ghosn, que prorrogaram, então, a prisão do executivo. E a previsão, de acordo com o que se sabe da Justiça do Japão, é que ele fique preso até o julgamento, que deve acontecer em 6 meses e aí, portanto, com a apresentação de novas acusações. Na Espanha, equipes de resgate tentam localizar uma criança de 2 anos que caiu num poço. O poço tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de largura. O menino desapareceu no domingo enquanto brincava num sítio em Totalan, na região de Málaga, onde estava com a família. Mais de 100 pessoas trabalham na operação de resgate. Uma câmera foi inserida no poço, mas apenas uma sacola que o menino carregava foi encontrada. As equipes estudam agora os próximos passos para prosseguir com as buscas. Na Áustria, bombeiros e moradores correm contra o tempo para limpar as casas, as ruas e as estradas que estão bloqueadas pela neve, já que novas tempestades estão previstas para esta semana. No domingo, 3 esquiadores alemães foram encontrados mortos nos Alpes austríacos e um quarto está desaparecido. No sul da Alemanha, os serviços de emergência continuam em alerta por causa de novas ameaças de avalanches. Mais de 200 policiais se juntaram ao exército para remover a neve acumulada. Já são mais de 2.000 pessoas trabalhando na região da Baviera para liberar os caminhos. Nos Estados Unidos, mais de 30.000 professores de Los Angeles entraram em greve para exigir melhores salários, turmas menores e mais educadores nas escolas. Eles saíram em protesto, mesmo embaixo de chuva. A greve acontece depois que as negociações na semana passada fracassaram. Mais de 600 mil alunos devem ser afetados pela paralisação. Na Grécia, professores também fizeram uma manifestação pelas ruas de Atenas. Mas lá o protesto foi violento.
Manifestantes entraram em choque com a polícia pela segunda vez em uma semana. Eles são contra os planos do governo que pretende mudar os processos de contratação no setor da educação e pedem mais funcionários nas unidades de ensino. O presidente Donald Trump recebeu o time do Clemson Tigers, campeão da Liga Universitária do Futebol Americano, com um banquete de fast food. Tinha hambúrguer de vários tipos e marcas, batata frita e muita pizza. Trump explicou que pagou a comida do próprio bolso pela falta de funcionários na Casa Branca. A paralisação parcial do governo entrou na 4ª semana. Canhões de água estão sendo usados para limpar o ar e as ruas de Bangkok, a capital da Tailândia. O nível de poluentes no ar ultrapassou o nível de segurança em quase toda a cidade durante vários dias seguidos. Mais de 10 mil máscaras foram distribuídas para que moradores e turistas se protejam. O governo proibiu que caminhões de grande porte entrem no centro de Bangkok durante as horas de pico. Já a polícia prometeu reforçar a fiscalização da lei de controle de emissões de gases. Hoje é um dia decisivo para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O parlamento britânico vota se aceita ou não o acordo de divórcio feito pela primeira-ministra com o bloco europeu. Vamos então até Londres falar com a correspondente Cecília Malan, que entende tudo do assunto. Cecília, prazer falar contigo. Bom dia para você. Há um clima de tensão no ar aí. Divórcio é sempre difícil, né, Cecília? Não, tem sim, Michele, sem dúvida. Todas as atenções estão voltadas para o Parlamento Britânico, onde acontece às 7 da noite daqui, 5 da tarde aí no Brasil, essa votação de imensa importância. Tudo indica que a primeira-ministra vai sofrer uma baita derrota. Theresa May tentou evitar essa humilhação lá em dezembro, quando adiou o voto no parlamento para tentar conseguir novas garantias da União Europeia, mas foi uma perda de tempo. Ela só conseguiu uma carta de apoio sem nenhum valor legal e foi abandonada por políticos do próprio Partido Conservador. Enquanto isso, muitas empresas já deixaram o Reino Unido por medo da incerteza sobre o futuro e parlamentares britânicos que defendem a permanência na União Europeia sofreram ataques verbais e intimidação. Vamos ver como o país chegou a esse ponto de polarização? O voto, em junho de 2016, expôs um reino rachado. Eleitores insatisfeitos protestaram contra o governo, a globalização, a imigração. O resultado foi apertado. 52 votaram para sair, 48 para ficar. No dia seguinte, o primeiro-ministro David Cameron renunciou e Theresa May assumiu o comando do governo, insistindo que entregaria o Brexit custasse o que custasse. Agora, o acordo de quase 600 páginas que ela costurou ao longo dos últimos 2 anos com os europeus está por um fio, porque não agrada nem aos que querem a separação, nem aos que querem manter a relação. Se os termos do divórcio forem mesmo rejeitados pelos parlamentares, como está previsto, o governo terá 3 dias para apresentar um plano B. Do contrário, o Reino Unido deixa a União Europeia no dia 29 de março de forma abrupta, rasgando aí mais de 40 anos de tratados e acordos comerciais. Esse é um cenário que, vale sempre lembrar, não estava na cédula em 2016 e que vem acompanhado de graves alertas do Banco da Inglaterra, por exemplo, da indústria automobilística e da principal associação médica do país, entre muitas outras instituições. Ontem, a primeira-ministra britânica fez um último esforço para convencer o parlamento a aprovar o acordo. Vamos ver os detalhes na reportagem do Pedro Vedova. As visões diferentes provocam divisões. Uma ala do Partido Conservador sempre quis mais pontes com o continente. Outra que o Reino Unido seja cada vez mais ilha. Antes de a União Europeia existir, Winston Churchill sonhava com uma espécie de Estados Unidos da Europa. Essa tal federação europeia arrepiava outra líder conservadora décadas depois. Margaret Thatcher era contra um superestado europeu. Mesmo em pé de guerra com as instituições do bloco, a primeira mulher no comando do país impulsionou o mercado único. A zona europeia, onde produtos e pessoas circulam como se fossem um só país. O deputado mais antigo no parlamento afirma que alguns correligionários se ressentiram com a queda da Dama de Ferro. O conservador Kenneth Clarke disse que os eurocéticos ganharam ímpeto desde então. Mas o sucessor de Thatcher apaziguou o discurso anti-europeu por um tempo.
Esse ministro contemporâneo, John Major, lembra que os críticos apelidavam o então primeiro-ministro de almofada, porque ficava com a forma do último que sentou nele. A última vez que o Partido Conservador teve uma maioria esmagadora, Thatcher ocupava o gabinete de chefe de governo. E esses mais de 30 anos, com a performance abaixo do esperado, para muitos conservadores, é o que desperta essa crise de identidade. O recado da primeira-ministra era para quem defende sair da União Europeia sem acordo nenhum. Theresa May acha que a chance de nem ter Brexit é maior do que essa saída brusca. Mas o alerta pareceu não convencer a ala mais radical dos conservadores a apoiar o acordo que ela costurou com os europeus. A primeira-ministra se perguntou como a história descreveria a votação no parlamento e ouviu essa resposta até do próprio partido. Talvez os conservadores já saibam que os livros não vão sorrir para Theresa May. Existem algumas alternativas para evitar essa saída brusca, esse salto do precipício. Convocar novas eleições, como quer o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para ganhar tempo. Cancelar o Brexit de vez. O Reino Unido pode fazer isso de forma unilateral, segundo a mais alta corte europeia. Ou, outra opção, devolver a palavra final ao povo num segundo plebiscito, agora que os britânicos estão mais informados do que nunca sobre a relação com os vizinhos europeus. Os próximos passos dependem aí da vontade política dos parlamentares, do governo e do público britânico. Lembrando que essa votação começa por volta das 7 da noite aqui em Londres, 5 da tarde, horário de Brasília. Só nos resta esperar para ver, Michele. Como se diz no dito popular aqui no Brasil, Cecília, parece que ela vive uma sinuca de bico. Dos 635 votos do parlamento, ela precisa de 318. E pelo cenário que você acabou de traçar, tá longe, né? Está longe, vai ser muito difícil. Ela vai ver político do próprio partido dela votando contra, a oposição em peso votando contra. Eu simplesmente não consigo enxergar como ela conseguiria fechar essas contas. Cecília, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Nós acompanharemos durante todo esse dia com as informações aí dessa votação. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, hora da gente falar sobre a previsão do tempo aqui para o Brasil. Jaqueline, Brasil, o que você nos conta, então? Aqui, Brasil, né? Brasil. Muita chuva. Com sotaque britânico. Brasil. Brasil. Para dizer para você que está em todas as regiões, praticamente todas as regiões, tem chuva. A chuva pode ser forte, mas tem um risco de temporal. E é para quem? Para você que está aqui em parte do Amapá, Pará, quase todo o estado do Maranhão, Piauí e Ceará, tá? Aqui também, olha, na Serra da Mantiqueira, divisa com Minas e Rio, pegando sul de Minas e centro-sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva pode ser forte, volumosa, com raios e ventania. Atenção, hein? Atenção. E é muito, muito perigoso. E a gente chama atenção para você que está no sul, porque está chovendo demais há muitos dias. Alguns rios estão já ultrapassando a cota de inundação, tá? É o caso da região de Uruguaiana. Olha só, hoje a chuva prevista, o acumulado de 30 milímetros. Vai fazer calor, 32 graus. Sobral, Ceará, onde está na rota do temporal, 40 milímetros a previsão de chuva, com máxima de 30. E Barreirinhas, Maranhão, também previsão de muita chuva, 30 milímetros com máxima de 30 graus. A gente começa então, olha só, o que está acontecendo? Tem a Zecite, a zona de convergência intertropical, aqui em cima, é ela que está provocando toda essa chuvarada e o risco de temporal para essa faixa aqui verde mais escuro. Então você que está aqui em cima do Amapá até o Ceará. No restante do Nordeste, a chuva, ela vem mais fraca e vem mais à tarde, tá? Então, desde aqui o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, digamos até o interior também. Barreiras, por exemplo, vamos dar um oi para você que está em Barreiras. Barreiras que está hoje na rota da chuva a partir da tarde. Essa chuva ainda é resquício da segunda-feira, olha só, pistas molhadas. Ela marcando presença sempre, né? A gente sempre observa, né? Máxima de 35 graus para você que está aí. Olha, e a árvore foi embora, agora que eu vi. Só ficou a estrela ali em cima. Você que está no centro-oeste, a chuva pode vir a qualquer momento, tá? A gente mostrou Anápolis agora há pouco, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Vamos direto para Cuiabá? Dá um oi para você, Cuiabá. Máxima de 34 graus aí para vocês. Pista molhada também, a chuva vem a qualquer momento. E sabe o que a gente conseguiu descobrir com a ajuda do Evaldo, que a gente chama ele carinhosamente de Ursão? Adivinha qual que é o café da manhã para você que está contou. no Centro-Oeste? Nós fizemos uma pesquisa.
quebra-torto. O que quebra-torto? É como se fosse um almocinho. Sabe o brush que as pessoas tomam, principalmente aqui no Sudeste? Tem direito a tudo. Arroz carreteiro, farofa e ovos. Topa? Não. Duvido você que está no Centro-Oeste mandar pra gente a foto desse quebra-torto. Vou ficar na tapioca do Nordeste. Quebra-torto, gente. Essa eu não sabia nunca. Boa, legal. Eu gostei. Valeu. Obrigada, Ursão. Na região norte aqui, a chuva vem a qualquer momento também, tá? Você que está no Sudeste, então, São Paulo, vamos ficar com a nossa canoa e o pingado. A chuva vem à tarde, depois de um dia de sol e muito calor. Rio de Janeiro, tempo firme para você que está no norte. Por exemplo, Campos dos Goitacazes. Mas você que está na região metropolitana, a chuva vem à tarde, depois de um calorão. Minas Gerais, a chuva vem à tarde também. Vamos direto para BH, dar um oi para você. E eu quero amanhecer bonito, será? Olha aí. Lindo esse amanhecer. Sem te decepcionar, Jaque. Muito. Máxima de 31 graus. Vitória está na Rota do Sol. Vamos ver como é que está, então, o amanhecer em Vitória? Ou rosa. Rosa, com as nossas nuvens de enfeite, porque hoje não chove aí em Vitória. Bom dia para você, máxima de 33 graus. A gente finaliza mostrando o sul do país, então. Olha só, você que está no Rio Grande do Sul, a chuva vem a qualquer momento e pode ser temporal, tá? Especialmente no centro-sul do estado, por causa desse sistema de baixa pressão que está ganhando força. Você que está em Porto Alegre, não vai ser temporal, mas a chuva vem a qualquer momento. Serve também para o oeste de Santa Catarina. Já leste de Santa Catarina, como Floripa e todo o estado do Paraná, a chuva vem à tarde. Falando no Paraná, a gente tem a nossa câmera do litoral paranaense, Guaratuba. Vamos dar uma olhadinha? Olha só quantas luzes, né? O pessoal tá de férias ainda, né? Essa imagem é muito legal aí, com esse mar à frente. Olha só, você que está passando férias, tá aí de boa, né? Não diria na lagoa, mas de boa aí para ir pro mar. Máxima de 34 graus hoje em Guaratuba. A chuva vem à tarde, tá? Se você observar essa nuvem de chuva, saia. Volte só depois, porque é bem arriscado, tá? As máximas hoje, como nós estamos falando durante todo o Hora 1, super altas. 34 para você que está em Porto Alegre, 36 em Floripa, 33 aqui em São Paulo, 39 no Rio, 32 em Salvador, também em Palmas, 30 em Manaus e 29 para você que está em Macapá. Agora atenção, porque amanhã a baixa pressão que até então está aqui no Uruguai, ela vai para o oceano e vai formar uma frente fria. O que vai acontecer? Mais chuva para a região sul, olha só. Não é nada legal essa informação. Então, vários acumulados aqui, muitos acumulados para cidades que estão justamente onde não deveria chover agora. Então, no sul, região da Campanha, oeste gaúcho, tá? Em todo o estado aqui do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná também. Então, muito cuidado. Claro que amanhã a gente traz todos os detalhes para você. E a gente encerra agradecendo a sua participação, que é super importante. E eu quero amanhã a foto do café da manhã de onde você mora, tá? Que legal. A gente podia fazer várias fotos, né, dos cafés. Jaque, obrigada. Até amanhã, tá? Amanhã. Tchau, gente. Tiago Oliveira, você topa o café da manhã do Centro-Oeste, que a Jaque acabou de falar? Depende do horário, sim, viu? Quebra-torto. Esse horário já é almoço pra gente. Uma vez aqui no Hora 1, bom dia pra você. Eu comentei de macarrão com farofa e tem muita gente que come esse horário. Tá chegando agora ou vai sair pra trabalhar, que vai ter um dia muito difícil. Não tem tempo de ficar parando. Macarrão, farofa e feijão. Dá certo essa liga? Eu fico com a tapioca quando eu sei que tapioca com ovinho. Entendi. Nessa hora a gente aproveita tudo, né? Agora, às 5h49... Para mim já é mais ou menos boa tarde, então já dá para mandar uma refeição. Simbora com a nossa copinha, 8 jogos definiram os últimos classificados às oitavas de final. Golaços, zebra, chuva, granizo e raios. Roda aí. Além de voltar esse ano a disputar o Brasileirão, o CSA também tem se destacado nessa edição da Copinha. Essa já é a melhor campanha da história do CSA na Copinha até aqui. Torcedores do CSA para essa partida contra o Grêmio. E a torcida era grande pro time alagoano, hein? Tem algum palpite para esse próximo jogo aí, Grêmio e CSA? Oi, CSA! União e força. Olha aí, ó. Que loucura, hein? Mas... Agora é sério, hein? Nessa Copinha, o CSA deu adeus. O Grêmio chegou a marcar só depois desse pênalti. Expulso Luan. Da Silva cobrou de um lado e o goleiro caiu do outro. Um golaço de Gabriel Bitteco ampliou para 2-0. E quando o CSA teve a chance de descontar num pênalti, Gravatal foi para a cobrança e aí
Bate, defendeu, Gabriel. O adversário dos guris do Grêmio vai ser a molecada do Osasco Audax. A zebra da Copinha após eliminar o Fluminense com gol de Ramires, o clone do Richarlison. E aí você vai vendo ali, o técnico Fábio Carilli. Só que o treinador do Corinthians viu primeiro Luiz Felipe marcar um belo gol para o RB Brasil. Se era para ver golaço, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Golaço! Do menino Oia! A virada veio nesse chute de Rafael Bilu, que nem deu tempo de reverenciar a torcida, porque o Luiz Felipe apareceu de novo para empatar. 2-2 e decisão nos pênaltis. E atenção, hein? 1 minuto de atenção. Pagodeiros. O Krigor foi para a cobrança do RB Brasil e desafinou. E quando o Léo correu para a bola... Defendeu, Diego! Diego! O herói corintiano na Copa São Paulo! Não foi apenas a cabeçada precisa de Vitor Mendes no calcanhar do goleiro do Água Santa que garantiu a classificação do Atlético Mineiro. Jaqueline Brasil, que chuva foi essa em Diadema? Thiago, eu avisei, calor e umidade. Qual que é o resultado? Chuva. E olha só o raio que caiu ali no campo. O Henrique, o zagueiro ali, até precisou receber atendimento e foi retirado de ambulância. Mas foi só um susto, o jogador já tá bem. Ah, tá. E começou a chover, hein? Em Guaratinguetá, o jogo nem começou. Por conta do granizo, né, as equipes se retiraram de campo. E quando Vasco e Mantiqueira aqueciam no campo, mais pedrinha de gelo na cabeça. Que voltou a apertar o granizo, hein? Quem soube se adaptar a essas condições climáticas foi o Vasco. Uma chuva de gols na goleada por 5-1 e vaga garantida nesse céu colorido num dia de trovões. Olha aí o arco-íris. Sol e chuva. Você viu? Chamou a Jaqueline e viu o arco-íris. Você viu? Jaqueline, ainda bem que a Jaqueline nos ajudou aí nos gols nesse pacote especial que a gente mostra para vocês. A escolinha de futebol do Arão é coisa séria, né? Às vezes a gente dá uma risada e tal, mas assim, quando o jogador faz questão de se inscrever na nossa escola, é porque deu ruim. Deu ruim. No jogo entre Portuguesa e Volta Redonda, custou a classificação da Portuguesa. O jogo estava empatado em 1-1, escolinha de futebol do Arão. Aí o famoso deixa que eu deixo, o que aconteceu? Marquinhos aproveitou e fez 2-1, Volta Redonda, que está nas oitavas de final da Copinha. A gente vai reprisar o lance aí, ó. Deixa que eu deixo. O que aconteceu, gente? Ninguém fala com ninguém, né? Ah. O famoso deixa que eu deixo, sabe quando a bola passa? Uhum. O zagueiro tem que gritar, o goleiro fala, é minha. Só que acho que não deu certo. Acho não, certeza não deu certo. O Marquinhos foi e aproveitou. A gente mostrou para vocês ontem uma trombada entre os jogadores do Galvez. E aconteceu com o Corinthians aí, o Du e o Lucas Piton. Pior para o Piton, né? Ele teve essa pancada no joelho, ele teve que sair da partida, você vê com muitas dores, ó. Os dois jogadores se trombaram, né? O Du e o Lucas Piton. E o Piton vai fazer exames hoje para ver qual que é a gravidade dessa lesão, porque foi feia ali, né? Aparentemente torceu o joelho, mas entra na nossa escolinha. Boa sorte ao Piton. Tá aí, ó, no banco de reservas e hoje vai fazer exames. Aí quando a bola sai de campo, a torcida que tá lá vai fazer o quê? Embaixadinha ou altinha, como você preferir. No caso tá aí só embaixadinha, mas quando toca ali pro outro amigo, é altinha, como se fala no Rio de Janeiro. Olha isso! A escolinha também está. Se eu estivesse naquela arquibancada, eu acho que eu nem pegar a bola eu ia conseguir. Você gosta de praticar qual esporte? Eu? Academia mesmo, bicicleta.
Nem vôlei, tênis, nada? Eu sou atabalhoada demais da conta. Só não bicicleta. Queira me ver fazendo bicicleta na academia, nem na rua. Porque aí a pessoa tem sinusite. Ave Maria. Então tá bom. A Michelle também fará parte da nossa escolinha de futebol do Hora 1. Mas vamos agora mostrar quem merece o prêmio Denner nessa segunda fase que vai para o Corinthians. Aqui na tela, o Rony fez um golaço que aí lá no site Globoesporte.com, meu papai amado, foi um golaço mesmo dessa segunda fase da Copinha. O Rony do Corinthians, a vitória em cima do Porto de Pernambuco, foi 6-0 essa partida aí. Bonito. E o Rony fez esse golaço, que merece mesmo o prêmio Denner. E você de casa pode acessar o site Globoesporte.com, que lá estão os outros vídeos com outros golaços que você pode escolher qual será desta terceira fase que acabou. Acabou a terceira fase e agora a gente começa a acompanhar os jogos das oitavas de final. A gente vai colocar aqui na tela todos os jogos dessa... Agora, a gente mostra para vocês todos os jogos para você, na tela cheia, printar, tirar foto e mandar aí, quem sabe, para a sua resenha junto com os amigos, para ver quem será que vai ser o campeão desta edição. Temos Rio Preto e Cruzeiro, Mirassol e São Paulo, Botafogo, Guarani, Palmeiras e Figueirense do meu lado esquerdo e do seu lado direito, aí de casa. Do outro lado temos Corinthians e Visão Celeste, Grêmio, Audax, Coritiba e Vasco, Atlético Mineiro jogando contra o Volta Redonda. São 4 jogos hoje, 4 jogos amanhã e claro que a gente mostra para vocês tudinho no nosso Hora 1. Oxente, então tá combinado. Combinadíssimo. Só faltou o CSA ficar lá. Não deu pro CSA. Não o deu, Grêmio não posso aproveitou. Nem dizer que foi o vento. Não foi não. Foi o Grêmio mesmo. Foi o Grêmio mesmo. Tiago, valeu. Amanhã a gente se vê. Quem quiser rever aí, inclusive, a arte aí que o Thiago mostrou pra printar de novo, vai lá no Globoplay, né? Dá pra rever tudinho lá. Tudo. Tudinho. A partir de 4 da manhã, amanhã estaremos aqui. Você fica agora com as notícias do seu estado. Tchau, tchau, Titi. Até amanhã, Mimi, com Jaqueline do Brasil também, às 4 da manhã. Jacão de volta. Beijo, turma. Valeu, tchau. Tchau.